bem-vindos a esta análise aprofundada. Hoje a gente vai olhar para algumas críticas e paradoxos bem importantes do Bitcoin, com base no que a gente recebeu de fontes e questionamentos. Olá! Sim, o ponto de partida é bem intrigante, né? Exato. Essa ideia de uma inversão da lógica econômica, oferta antes da demanda. E também essa questão da legitimidade atual do Bitcoin. Aham. A missão aqui é desempacotar isso, com clareza, com profundidade, sem passar pano. Ok, vamos lá. Então, uma das críticas mais fortes que aparecem é essa. No mundo real, a demanda puxa a oferta, certo? A gente precisa de comida, então se produz mais. Sim, a lógica padrão. Mas com o Bitcoin, parece que primeiro criaram uma oferta fixa, limitada a 21 milhões, e só depois correram atrás de uma demanda ou tentaram inventar uma. Isso não soa meio esquisito economicamente falando a longo prazo? É uma observação pertinente e a inversão é real se a gente compara com bens de consumo tipo trigo, petróleo. Mas o ponto-chave, eu acho, é a natureza do Bitcoin. Que não é um bem de consumo comum. Exato. Ele não é como o trigo que você come. É mais parecido com um acordo social que foi codificado. O valor dele vem desse consenso coletivo sobre as características: escassez digital, imutabilidade, descentralização. Aí a comparação com o ouro começa a fazer mais sentido, sabe? Entendi. Ouro como acordo social também. Isso. E vale lembrar, né, a demanda pelo ouro também não surgiu pronta. Foi algo construído séculos e séculos conforme as sociedades foram adotando como reserva de valor, por ser durável, divisível, raro. Então a pergunta para o Bitcoin talvez não seja quem precisa desses 21 milhões, mas sim por que um grupo crescente de pessoas e agora instituições confiaria nesse sistema como uma reserva de valor alternativa. A demanda é pela confiança nas regras do jogo, não por uma necessidade física imediata. Faz sentido essa linha de raciocínio. Mas assim, essa comparação com o ouro também tem um limite, né? A confiança no ouro é milenar. Histórica. E a confiança no dólar? Bom, aí tem o peso de um Estado por trás, com poder militar, econômico. A confiança no Bitcoin, que é baseada em código, em consenso distribuído, parece bem mais nova e talvez mais frágil. Sem dúvida. Com uma fonte até a ponta, só a escassez programada não garante valor. Poderia ser lixo raro se ninguém quisesse. E aqui a coisa fica realmente interessante, sem contar a dependência total da tecnologia, né? Precisa de energia, de internet estável. E se, sei lá, a civilização der uns passos para trás? O que acontece com esse valor digital? Concordo totalmente. A fragilidade relativa da confiança e essa dependência tecnológica são, sim, vulnerabilidades reais e inegáveis. Porém, um argumento que aparece bastante é que a demanda futura pelo Bitcoin talvez não dependa só dos méritos dele. Ela pode estar muito ligada à percepção de que o sistema financeiro tradicional tem falhas contínuas. Falhas como? A inflação que não cede, congelamento de contas por governos ou até uma desconfiança geral crescendo em relação às instituições financeiras. Isso pode levar as pessoas a buscarem alternativas, mesmo que imperfeitas. Entendi. Quase uma fuga. O que é fascinante aqui é que o Bitcoin pode ganhar espaço não por ser a solução perfeita, mas por default, entende? Porque para um número crescente de pessoas, as opções do sistema tradicional parecem piores ou menos confiáveis. Isso meio que explica onde ele é mais adotado. Países com moedas fortes e estáveis, tipo Suíça, Singapura, o interesse popular parece menor. Agora, pega lugares com crises econômicas bravas, tipo Argentina, Venezuela, Líbano. Aí a história muda. Completamente. A adoção como reserva de valor, ou mesmo para fugir do país com algum recurso, é bem maior. Parece que ele compete mais com o desespero, com a falta de opção, do que com moedas fortes. Isso conecta perfeitamente com outro ponto que as fontes levantam, o tal paradoxo da legitimidade. O Bitcoin nasceu com essa filosofia quase anárquica, né? Não confie, verifique, imune ao controle do Estado. Sim, essa era a essência. Só que hoje, boa parte da legitimidade dele no mercado financeiro parece vir justamente do contrário.
da supervisão de órgãos estatais, como a SEC nos Estados Unidos, da atuação do FBI rastreando fundos. E da entrada de gigantes financeiros como a BlackRock. Exato. Isso não é uma baita contradição com a visão original lá do Satoshi Nakamoto? Uma traição, talvez? É o paradoxo central, de fato. A visão original do Satoshi, lá no White Paper de 2008, era bem clara. Um sistema de pagamento eletrônico direto, pessoa para pessoa, baseado em criptografia. Sem precisar de bancos, sem precisar de governos como intermediários. Autonomia total. O foco era esse. Autonomia do usuário, resistência à censura, proteção contra inflação. Soberania individual, na prática. Agora, compara isso com a realidade de, 2025. Como a maioria das pessoas interage com o Bitcoin. Através de corretoras centralizadas. Coinbase, Binance, essas grandes. Que pedem todos os seus dados. Exatamente, exigem identificação completa, o tal do KYC, né, Know Your Customer. Elas podem congelar fundos, colaboram com autoridades. Quando o FBI recupera Bitcoin roubado, geralmente é porque conseguiu as chaves privadas que estavam nessas corretoras, não porque quebrou a criptografia da rede Bitcoin em si. Como uma fonte até colocou de forma interessante, a censura não desapareceu, apenas mudou de endereço. Pesado. Então, diante disso tudo, dá para dizer que o Bitcoin ainda cumpre aquela promessa original? De liberdade, de resistência? Olha, aqui a distinção é crucial e as fontes ajudam a clarear. A rede Bitcoin mesmo, o protocolo, os computadores rodando software, os nós, os mineradores validando transações, isso continua em grande medida descentralizado e resistente. Tecnicamente, qualquer um ainda pode rodar um nó, transacionar sem pedir permissão para ninguém. A base técnica continua lá. Sim. Contudo, o acesso e a experiência prática para a maioria das pessoas, isso se tornou centralizado e regulado. É um pouco parecido com a internet. A rede em si é aberta, tecnicamente livre, mas a maioria de nós a usa através de plataformas controladas, tipo Google, Facebook, Apple. Entendi a analogia. O acesso ao gargalo. Exato. Então, para resumir, para uma minoria que realmente guarda suas próprias chaves, a tal da autocustódia, e idealmente sem ter passado por KYC, a promessa de soberania ainda vale, com os riscos que isso implica. Agora, para a massa que busca a conveniência e usa as corretoras integradas ao sistema financeiro, o Bitcoin foi meio que domesticado. Ele perdeu uma parte daquela rebeldia original para poder ser aceito por Wall Street e pelos reguladores. É um trade-off, né, entre o idealismo inicial e a adoção em larga escala. Falando em Wall Street, aí a gente chega na crítica da especulação. As fontes mencionam muito isso. Os ciclos brutais de euforia, FOMO e depois quedas violentas de 80%, 85%. O Bitcoin virou um cassino gigante disfarçado de tecnologia disruptiva. É uma pergunta válida. O preço parece ser movido mais por essa ganância institucionalizada do que por um uso real como moeda no dia a dia. E tem a acusação mais séria. Seria um sistema que se sustenta com lavagem de dinheiro, talvez até com a vista grossa de governos corruptos. Alguns até questionam se a fiscalização do FBI é para valer mesmo. São críticas super pertinentes e que precisam ser encaradas. Sim, é inegável que a especulação domina o preço no curto e médio prazo. E sim, atividades ilícitas utilizam criptomoedas, incluindo o Bitcoin. Mas as fontes também trazem nuances importantes. Sobre a lavagem de dinheiro, o Bitcoin talvez não seja tão eficiente para isso quanto o senso comum imagina. Por quê? Porque todas as transações são públicas, registradas para sempre na blockchain, são rastreáveis. Qualquer um pode ver, tecnicamente. Exatamente. E empresas como Chainalysis, Elliptic, que além das próprias agências governamentais como o FBI, têm ferramentas cada vez melhores para seguir o dinheiro e para converter grandes volumes de Bitcoin para dinheiro de verdade, para dólar, real, quase sempre você tem que passar por uma corretora que exige KYC. Isso cria um rastro. Dificulta a vida do criminoso. Dificulta. Dados recentes, como os da Chainalysis de 2024, indicam que menos de 0,34% de toda a atividade com criptoativos é ilícita. É um volume preocupante em termos absolutos, claro, mas é uma fração pequena do total. E aqui vem o contraponto crucial. O sistema financeiro tradicional, bancos, empresas offshore, imóveis de luxo,
obras de arte, lavam um volume de dinheiro ordens de magnitude maior. Falamos de trilhões de dólares anualmente, mais de 90% de toda a lavagem global. Nossa, a diferença é gritante. Como uma fonte colocou, o Bitcoin pode ser um corredor novo no mesmo labirinto sujo, mas ele não é nem a origem do problema, nem o principal veículo para ele. E tem o uso duplo, que é fundamental reconhecer. Sim, pode ser usado por criminosos, mas também é usado por pessoas comuns fugindo de regimes autoritários, por gente tentando proteger suas economias da hiperinflação na Venezuela, na Argentina. Ou ativistas. Sim, ou jornalistas e ativistas recebendo doações em lugares onde os bancos são censurados ou controlados pelo governo. A ferramenta em si é neutra, né? O mesmo instrumento que o corrupto usa para esconder o roubo, o oprimido pode usar para sobreviver. Entendi. E sobre a proibição na China, um país gigante como a China banindo o Bitcoin não acaba reforçando essa ideia de que ele tem algo de ilegítimo? É um bom ponto, mas as fontes sugerem que os motivos da China são muito mais sobre controle do que sobre uma avaliação ética do Bitcoin. Controle. É medo de perder o controle sobre a própria moeda, o yuan. Preocupação com fuga de capitais, que é um problema crônico lá. E também o desejo de promover a própria moeda digital estatal, o ICNI, ou Yuan Digital, que permite uma vigilância total sobre as transações dos cidadãos. Então a proibição parece refletir mais um medo que regimes autoritários têm de qualquer ativo que esteja fora do controle deles, não necessariamente uma condenação moral do Bitcoin em si. E mesmo com a proibição, há relatos de que muitos chineses continuam usando o Bitcoin de forma clandestina, justamente para tentar escapar desse controle estatal. Faz sentido. Vamos agora para a questão da sustentabilidade, tanto física quanto econômica. Uma crítica que aparece, mais filosófica até, é ativos digitais dependem de energia, de infraestrutura. Ouro, terra, são físicos, não dependem disso. Num cenário de apagão global, o Bitcoin valeria alguma coisa? Essa é a crítica da fragilidade física. Exato, e junto com isso, discute-se se o custo de minerar o Bitcoin cria um piso para o preço, falam algo entre 30 a 80 mil dólares. Isso não o aproxima meio perigosamente de esquemas tipo pirâmide ou daquela bolha dos NFTs de macacos? Ok, vamos por partes. A dependência física é um ponto 100% válido. Num colapso civilizacional extremo e duradouro, onde a infraestrutura de energia e a internet falhasse globalmente, sim, ativos digitais se tornariam inacessíveis, inúteis. Ativos tangíveis, como ouro ou terra, levariam uma vantagem clara nesse cenário limite. Mas, fora dessa situação extrema, o Bitcoin pode ser visto como um complemento ao ouro na era digital. Ele é mais fácil de acessar para a pessoa comum, mais fácil de dividir em frações pequenas, de transferir globalmente de forma rápida. E, se as chaves privadas estiverem bem guardadas, ele é bem resistente a confisco físico. Ninguém pode invadir sua casa e levar seu Bitcoin se ele estiver só na sua cabeça ou num dispositivo seguro. É um ponto. E o tal piso do custo de mineração? Isso as fontes ajudam a desmistificar bem. O preço de qualquer ativo é definido pela oferta e pela demanda no mercado, não pelo custo de produção. Pensa no petróleo. Se o preço cai muito, plataformas de custo alto param de produzir, mas isso não impede o preço de cair mais se a demanda sumir. Entendi. Com o Bitcoin é parecido. Se o preço cai abaixo do custo de mineração para alguns, os mineradores menos eficientes, com energia mais cara ou equipamento mais antigo, desligam as máquinas. Isso diminui a competição. Aí vem a mágica. A dificuldade da rede Bitcoin se ajusta automaticamente, mais ou menos a cada 2 semanas, para manter a produção de novos blocos estável. Com menos competição, fica mais fácil minerar e volta a ser lucrativo para os mineradores mais eficientes que continuaram operando. Então a rede se adapta. Exatamente. Isso já aconteceu em quedas fortes do mercado, como em 2018 e 2022. Mineradores desligaram, a dificuldade caiu
E a rede sobreviveu e continua funcionando perfeitamente. Além disso, o custo real para os grandes mineradores, aqueles com acesso à energia muito barata e os chips mais modernos, os ASICs, Sim, os especializados. esse custo é bem menor do que os 30 ou 80 mil que se fala. Talvez na faixa de 15 a 25 mil dólares por Bitcoin minerado, dependendo das condições. Então, essas quedas de preço são correções de mercado, às vezes brutais, mas não indicam um colapso tipo pirâmide. E é importante diferenciar o Bitcoin de esquemas Ponzi ou de NFTs puramente especulativos. O Bitcoin não tem um dono central, não promete rendimento fixo para ninguém, a oferta é limitada e transparente, e ele busca resolver um problema real que muita gente percebe, a necessidade de uma reserva de valor que não dependa de governos ou bancos. Ele é especulado, mas tem algo mais por baixo. Exato, é super especulado, mas a resiliência dele, ao longo de mais de uma década, sobrevivendo a várias mortes anunciadas, sugere que tem algo mais substancial ali. Certo. Mas e a sustentabilidade econômica no longo prazo? As fontes mencionam que cerca de 95% dos bitcoins já foram minerados. Estamos falando de quase 20 milhões de um total de 21 milhões. Isso até o fim de 2025, mais ou menos. Sim, os números são esses. E a recompensa por bloco, que é o que paga os mineradores para manter a rede segura, cai pela metade a cada 4 anos. É o halving. Quando essa emissão de novas moedas acabar de vez, lá por volta do ano 2140, quem vai pagar pela segurança da rede? A lógica atual não simplesmente acaba? Esse é um ponto excelente. Talvez o maior teste de longo prazo para o Bitcoin. E só para esclarecer uma dúvida que apareceu, quanto custaria para montar um Bitcoin hoje? Isso existe? Ótima pergunta para finalizar. Primeiro, confirmando os números. Sim, estamos muito perto dos 20 milhões de BTC minerados, do total fixo e imutável de 21 milhões. Sobre o fim da emissão. A lógica não termina, mas ela muda fundamentalmente. O plano original, desenhado pelo Satoshi, é que, quando não houver mais novas moedas sendo criadas como recompensa de bloco, a segurança da rede passe a ser paga inteiramente pelas taxas de transação. As taxas que os usuários pagam para mover Bitcoin. Exatamente. Os mineradores continuarão operando, validando transações e protegendo a rede se o total das taxas que eles coletarem for suficiente para cobrir seus custos, principalmente energia e equipamento, e ainda dar lucro. A viabilidade disso depende de alguns fatores-chave. Primeiro, o valor futuro do próprio Bitcoin. Taxas que hoje parecem pequenas em BTC podem valer muito em dólares ou reais se o preço do Bitcoin subir bastante. Segundo, a eficiência da tecnologia de mineração, que continua evoluindo. E terceiro, o volume e o valor das transações acontecendo na rede principal do Bitcoin. Isso inclui não só as transações diretas, mas também as taxas pagas para liquidar transações de camadas secundárias como a Lightning Network. A Lightning entra aí também. Sim, porque a Lightning permite muitas transações rápidas e baratas fora da blockchain principal. Mas, periodicamente, ela precisa registrar os saldos finais na blockchain do Bitcoin. Isso paga taxa. Então, o sucesso e o uso dessas camadas secundárias também ajudam a sustentar a rede principal. Mas sim, é o grande teste existencial do Bitcoin a longo prazo. Provar que ele pode ser economicamente autossustentável só com as taxas de uso, sem o subsídio da criação de novas moedas. E sobre montar um Bitcoin, isso não existe. Você não monta um Bitcoin como monta um computador. Ou você compra Bitcoin no mercado, pelo preço que estiver no dia, e as fontes estimam algo entre 90 e 100 mil dólares lá para novembro de 2025, mas isso é pura especulação de preço, claro. Ou você minera. Só que minerar Bitcoin hoje em dia é uma atividade industrial pesada. Exige galpões, acesso à energia muito barata e aqueles chips super especializados, os ASICs, que custam caro e ficam obsoletos rápido. O custo para minerar um único Bitcoin, incluindo energia e depreciação do equipamento, está na casa das dezenas de milhares de dólares. Não é para qualquer um. Entendi. Rodar um nó é diferente, né? Completamente diferente. Rodar um nó completo do Bitcoin é relativamente barato, pode fazer em casa com um computador simples, ajuda muito na descentralização e na segurança da rede, porque verifica as transações de forma independente, mas rodar um nó não gera Bitcoin para você, só a mineração gera. Ok, clareou. Bom, a gente explorou bastante coisa aqui, hein?
a lógica econômica que parece invertida, o paradoxo da legitimidade versus a promessa original. A tensão entre a especulação maluca e o uso real, a questão da fragilidade física. E essa transição crucial para o futuro, de um modelo baseado só em taxas. Afinal, que conclusão a gente tira disso tudo? O que fica? Olha, acho que a principal conclusão é que o Bitcoin é um fenômeno extremamente complexo, cheio de ambiguidades, de paradoxos mesmo. Ele não é a solução mágica para todos os problemas do mundo, como alguns entusiastas pintam. Nem o vilão absoluto. Exato. Nem o esquema inerentemente fraudulento ou inútil que muitos críticos acusam. Ele é um experimento social e tecnológico fascinante. E, talvez mais importante, ele é um sintoma muito claro das fragilidades que as pessoas percebem no sistema financeiro tradicional, da desconfiança crescente nas instituições. A relevância e a sobrevivência dele no longo prazo parecem depender menos de uma perfeição técnica que ele não tem e mais dessa contínua ou crescente desconfiança nas alternativas que existem hoje. E claro, como a gente acabou de falar, da capacidade da própria rede de se provar economicamente sustentável só com as taxas de uso. O principal takeaway, talvez, seja essa natureza multifacetada. Ele é muitas coisas ao mesmo tempo e seu futuro depende muito do contexto global. Perfeito. E para quem acompanhou a gente até aqui, fica então uma provocação final para refletir, conectando esses temas todos: valor, confiança, o físico versus o digital. Diante dessa fragilidade da confiança, seja no sistema financeiro que a gente conhece, seja nas promessas ainda incertas do Bitcoin, e levando em conta essa dependência toda da tecnologia versus a resiliência inegável do mundo físico. Onde uma pessoa deveria de verdade ancorar o seu valor pensando no longo prazo? Seria na complexidade do código, na autoridade do Estado ou na solidez tangível do mundo real? Fica aí a reflexão.